Olá pessoal, Deus abençoe mais um vídeo aqui no canal do Bispo Leno. Eu vou falar hoje sobre os 4 evangelhos. Eu tenho aqui minha Bíblia, minha antiga Bíblia, minha mais velha Bíblia, aberta nos evangelhos, né? Mateus, temos o primeiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu recebo muitas mensagens das pessoas me pedindo orientação de como ler a Bíblia, principalmente os evangelhos. E o que a gente fala é o seguinte, que com sinceridade, antes de tudo, realizando uma oração, pedindo para o Espírito Santo lhe dirigir, lhe orientar, principalmente os evangelhos, se você tiver essa fome, essa sede de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para você, você não vai enfrentar grandes dificuldades. Nós temos então o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, e você tem que entender que Mateus, ele escreveu esse evangelho para os judeus, para provar para os judeus que Jesus é o rei dos reis. Por isso que dos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus é o que tem mais referências do Velho Testamento. Sobre os profetas, os livros dos profetas, o Pentateuco, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro que tem mais referência do Velho Testamento é o livro de Mateus, porque Mateus escreveu para os judeus, para provar para os judeus que Jesus é o Rei dos Reis. E nós temos o segundo evangelho, que é o evangelho mais curto, mais resumido, que é o evangelho de Marcos. Marcos escreve para os romanos. Se Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreve então para os romanos. Ele não está, se você for ler o evangelho de Marcos, ele não está tão atento aos ensinamentos do Senhor Jesus. Mas ele se atém a escrever sobre as obras, os feitos, porque como ele escreveu para os romanos eram a maior potência daquela época e era a nação que mais construía, que mais fazia grandes obras para impressionar a humanidade. Então ele mostra o poder e a ação, os sinais, os milagres e o prodígio para que os romanos viessem se interessar pelo Senhor Jesus. Essa foi a forma que Marcos encontrou. Já que os romanos se interessavam tanto por obras, então no livro no Evangelho de Marcos você não encontra muito sobre os ensinamentos, mas você encontra muito as obras, os milagres do Senhor Jesus. Nós temos o terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Lucas, que não era apóstolo, mas ele foi um auxiliar do apóstolo Paulo, ele escreveu esse evangelho para os gregos, que eram as maiores mentes daquela época, também o povo mais crítico daquela época. Ele, por isso, se esforça para apresentar no evangelho de Lucas um Jesus perfeito, para o povo mais perfeccionista, para o povo mais crítico, para o povo mais sábio, que eram os gregos. Lucas se esforça para apresentar um Jesus perfeito, o homem mais perfeito que já colocou os pés aqui na terra. E nós temos o último evangelho, que é o evangelho de João, que ele se esforça, ele escreve para provar para todos que Jesus é o próprio Deus. Ele também é considerado o evangelho mais completo, ele é o evangelho que mais fala do Espírito Santo. Então nós temos 4 evangelhos, 4 evangelistas. Cada um traz uma visão diferente do Senhor Jesus. Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Reis. Marcos apresenta Jesus como servo dos servos.
Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. E João apresenta Jesus como Deus, sendo Deus, o Verbo que se fez carne. É como se 4 pessoas estivessem subindo numa montanha e quando elas chegam no topo dessa montanha, cada uma delas vai relatar a visão da montanha de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua ideia. Não são 4 evangelhos diferentes. Na verdade, nós falamos 4 evangelhos na nossa visão humana. Na verdade, é um evangelho. Um evangelho escrito por 4 evangelistas que trazem uma visão diferente. Então, quando você lê Mateus, você vai encontrar mais referências do Antigo Testamento, porque Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Então, mostra Jesus fazendo muitas obras, muitos milagres, servindo o ser humano. Lucas, o médico, escreve para os críticos, o povo mais crítico, mais inteligente da obra, que eram os gregos. E João escreve para todos, para provar que Jesus é o próprio Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Mande essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. A gente vai estar postando mensagens de fé, mensagens edificantes, ensinando você a meditar na palavra de Deus e te ajudando na tua vida espiritual, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.